hoje, pessoal, a gente está aqui com uma convidada que para mim é grande honra. Eu não vou falar ainda o nome dela, porque primeiro eu quero falar outras coisas sobre ela, mas o fato de hoje em dia eu ter começado o podcast foi de uma palestra que eu fui e ela explicou que a gente pode influenciar no nosso próprio meio. E hoje eu quero que ela fale muito sobre isso, tá? Mas o fato de hoje eu ter construído o podcast, juntado o pessoal, teve um grande influência desta pessoa, esta pessoa maravilhosa que está aqui. E também temos o César, né? O César você já conhece. E é enfim. O César, enfim. Zoando, pessoal. Mas fale aí, César, a convidada pro final. Então assim, galera, muito feliz, né, por ela ter vindo. O Matheus fez uma propaganda massa dela, tô super empolgado para começar essa entrevista. E espero, assim, maravilhas, muita informação para dar para todos vocês, certo? Vocês só vão desculpar um pouquinho o áudio, porque como ela é muito importante, assim, a gente não conseguiu, tivemos que viajar para conseguir entrevista. E aí tem essa zoada aqui. Um dia a gente conta cada brincadeira que a gente teve antes de cada podcast. Pronto. Pessoal, então hoje a gente vai abordar um pouco sobre liderança jovem. E eu convidei uma pessoa, como eu falei para vocês, muito especial, e eu tenho a honra de chamar agora aqui para participar do nosso segundo podcast, Lorena Stephanie. As palmas! Vai ter os efeitos, vai dar os efeitos. Obrigada pelo convite, também é uma honra para mim estar aqui com vocês e discutir sobre algo que eu gosto tanto, sobre algo que eu venho estudando, sobre algo que eu venho pesquisando, algo que eu tenho curiosidade como pessoa jovem, que é sobre liderança, enfim, sobre como mudar o mundo, como mudar a nós mesmos para fazer esse processo. E fico feliz que tenha feito parte da ideia inicial do brotinho, da semente desse podcast. Esse tema especial, trazer a Lorena para falar desse tema, o pouco que eu conheço dela, ela representa para mim isso, a liderança jovem. Então nada melhor do que ela para falar sobre a vida dela, que é a liderança jovem. Então, por favor, Lorena, se apresente para o público. Perfeito. Então, eu sou a Lorena, meus amigos me chamam de Lori. Lorena Stephanie, sou a minha mãe quando ela tá brava. Todos nós. Eu tenho 26 anos, tenho uma trajetória um pouco diferente, mas eu chego já lá. Eu acho que é importante vocês saberem que eu sou cearense, nordestina, mulher, brasileira. Então isso diz muito sobre o lugar de que eu venho, as lutas que eu trago e a população, esse recorte bem específico da população e de traços de personalidade, esse povo empreendedor, criativo, feliz, acolhedor, que me ensinou muito e venho daí, daí que trago também a minha fala. No mais, eu já fiz muitas coisas na minha vida, joguei basquete por 10 anos. Acho que essa foi a minha primeira grande escola de liderança. A gente pensa que às vezes tem que ser algo muito formal, mas na verdade o esporte ensina muito, então esse foi um lugar de muito aprendizado. Depois disso, fiz várias coisas, mas em geral sou vegetariana há 8 anos. Curiosidades, né? Antes de entrar na parte mais intensa. E aí descobri o mundo quando eu tinha 18 anos. Foi quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, fui para a Índia. Fui trabalhar com crianças carentes, basicamente ensinar inglês e cultura brasileira. E, bom, você pensa que por ser brasileiro você sabe bastante da nossa cultura, mas não é verdade. Eu tive que aprender um monte para poder ensinar. E nessa experiência quem ganhou mais fui eu. Então, poder trabalhar com populações vulneráveis, poder ser uma pessoa que está ali para acolher e contribuir, me ensinou muito. E eu quis proporcionar essa experiência para o máximo de jovens possíveis. Então foi quando eu entrei nessa organização que eu passei 8 anos, que foi a ESEC. E nessa trajetória foram vários intercâmbios, 25 países e muitos jovens impactados nessa ideia de liderança multicultural, que é super contextual com o mundo globalizado que a gente vive. Então, como ver o outro como um irmão, como uma pessoa que mesmo estando do outro lado do oceano tem muito mais similaridades do que diferenças.
e aguçar esse olhar mais sensível com relação ao diferente, eu diria. Então, apesar de várias competências e habilidades que a gente ensina, eu acho que essa sensibilidade no olhar é uma das mais valiosas no mundo de hoje. Bacana. Essa questão da visão, né, de mundo, a visão de mundo que muitas vezes a gente carrega por estar convivendo apenas num local e a gente não reconhece no outro. Por exemplo, a gente muda a questão da cultura de um bairro para o outro, quanto mais quando a gente pensa no planeta Terra, né, a humanidade. Eu achei bacana tu falar sobre essa tua ida à Índia como liderança, né? Como foi lidar com as questões transculturais, da tua cultura pessoal com a cultura do outro. Isso. Quando a gente fala de liderança, acho que existem dimensões. E a primeira dimensão, ela é a gente com nós mesmos. Então, como lidar quando você está no seu pior ou quando você está no seu melhor, reconhecer os seus valores, reconhecer as suas reações num ambiente tão diferente daquele que você está acostumado, que a gente chama comumente de zona de conforto. Então, depois dessa dimensão de você consigo mesmo, tem aquela dimensão de você com os outros. Então, lidar com essa dimensão cultural num ambiente onde a sala de aula é diferente, ou seja, meninos e meninas são separados, onde existe uma hierarquia ainda maior do que aquela que a gente está acostumado. Quando você sai na rua, existe uma desigualdade ainda maior do que aquela que você está acostumado. Então, isso tudo me chocou muito no primeiro momento. Mas é muito importante que quando você chega numa nova cultura, você não tenta catequizar, de certa forma, com aquilo que você entende que é certo. E aí, eu acho que é nesse momento onde você ganha uma nova lente de ver o mundo. É quando você coloca acima da lente que você já usa, normal da sua visão, você adiciona um novo modelo de ver o mundo. Então, não é como se você rejeitasse o modelo inicial que você via o mundo, mas você adiciona, você expande a forma como você vê o mundo. Então, e aí você muda a forma como você interage com as outras pessoas. Pode parecer uma visão muito meta, mas isso se aplica a coisas cotidianas. Então, coisas que antes eu podia considerar errado, hoje eu sei que são uma questão de contexto, são questões culturais que são diferentes em determinadas culturas. Massa. Pegando o fio da meada, como é que tu vê a liderança jovem nas multigerações? Os pais, passando para os filhos, você mesmo pensando no futuro, como é que você vê a Lorena não mais tão jovem, futuramente uma senhora já... Adulta primeiro. A senhora, gente, adulta. Mas assim, essa ligação, como é que você vê a multigeração da liderança? Perfeito. Quando a gente fala de liderança jovem, claro que a gente está falando dentro de um contexto, não é? Então, essas pessoas, elas foram expostas a diferentes tecnologias, a diferentes estímulos, a diferentes notícias até, ou até meios de comunicação, uma educação que tinha um modelo diferente. Então, quando a gente pensa no tipo de educação, tecnologia, cultura que os nossos pais eram inseridos, obviamente isso dá um contexto diferente do que a gente vê hoje. E isso gera as diferenças de gerações, X, Y, Z, mas o importante de ver aqui é essa força motriz do jovem, não é? Em todos os contextos onde existem revoluções, onde existem mudanças, de primavera árabe a revoluções, a gente consegue ver um papel crucial da força jovem envolvida em todas essas transformações. Então, é atemporal que o jovem é a força motriz de movimentos sociais, de grandes revoluções sociais. Então, eu acho que isso a gente consegue concordar. O jovem hoje, inserido nessa, diria até um conflito intergeracional, hoje existe uma esperança muito grande colocada no jovem de gerações anteriores, posta como eles são o futuro, eles são, né, o agora. E uma resposta muito interessante é da Greta, que foi eleita agora a pessoa do ano pela Times, falando que
os jovens não são as pessoas do agora, né? Isso tem que ser resolvido por todas as gerações, como é a questão climática, não é um papel só dos jovens. Então, às vezes é colocada uma carga muito grande nos jovens de que eles que vão resolver, mas na verdade existem problemas que precisam ser resolvidos por toda a população. Claro. E aí, qual que é o papel do jovem nesse ponto que você mencionou de ser tão importante? São 50 milhões de jovens no Brasil hoje. O Brasil passa por um fenômeno que poucos países estão passando hoje, que é um boom demográfico. Então, isso gera um potencial, uma palavra que você usou, que é muito importante. E qual o potencial do jovem brasileiro? Se a gente estivesse operando a nossa máxima capacidade produtiva, o que o Brasil poderia ser? O que o jovem no Brasil poderia ser? Mas será que existe hoje no Brasil uma capacidade desse jovem se desenvolver ao seu pleno potencial? Existe hoje uma educação básica que possibilite com que esse jovem acesse a escola e depois a uma universidade de qualidade e depois consiga se inserir no mercado de trabalho? As taxas de desemprego hoje afetam principalmente a população jovem. E quando a gente pensa em o jovem ser o futuro do nosso país e do mundo em geral, como que isso reflete, essa grande população jovem, como que isso reflete numa previdência social no futuro? Quem está pagando essa conta que não fecha? Sabe? Então, existe uma faca de dois gumes aí, uma moeda de dois lados, que é a esperança do jovem, mas será que está se construindo um ambiente propício para esse jovem se desenvolver ao seu pleno potencial e ser essa transformação que a gente precisa? Então, eu tenho mais uma pergunta do que uma resposta. É verdade. Não, mas eu acho interessante isso, porque essa questão, ela remete diretamente à ideia do desenvolvimento, né? O desenvolvimento humano. O jovem, ele se para pensar, os menos favorecidos, eles acabam tendo uma dificuldade no seu desenvolvimento que interfere diretamente na personalidade, no modo de tratar, né? Inclusa aí a educação. O Brasil ainda hoje tem muitos jovens que não concluem o ensino fundamental, o que implica diretamente na questão das políticas educacionais. E assim, eu fico pensando em que dimensão, que hoje, né, está sendo feito e o que poderia estar sendo feito para intervir diretamente nessa questão do jovem, principalmente quando envolve a questão da educação, do desenvolvimento, né, da identidade. Na tua concepção, vamos lá, o que hoje tu já vê que está andando para a melhoria desse jovem e o que ainda precisa ser feito em relação, inclusive, de políticas públicas? Certo. A gente teve uma discussão bem legal sobre políticas públicas com um coordenador de juventude daqui de Fortaleza, que é o Júlio Brise. Inclusive, a gente convidou ele. Espero que ele esteja aqui nesse podcast em breve. Se estiver escutando, um abraço. Júlio, um grande parceiro aí de lutas pela juventude. E hoje, pensando em Fortaleza, existem vários mecanismos e políticas e, enfim, estrutura sendo construída para os jovens. Porém, quando a gente fala de juventude, eu acho sempre importante usar essa palavra no plural. Juventudes. Então, quando a gente fala, mesmo sendo localizado na cidade de Fortaleza, existem vários cinturões de juventude. Então, a gente, quando pensa em juventude, a gente não pode pensar só numa classe média. A gente tem que pensar numa juventude que é marginalizada, que não tem acesso à estrutura pública muitas vezes, que não se sente, que a sua identidade faz parte desses novos espaços que estão sendo construídos na cidade. Então, mesmo que espaços estejam sendo revitalizados, essa juventude não consegue entender que aquele espaço é para eles, ou eles não conseguem ser reconhecidos até pela própria população, como que esse entretenimento é importante para os jovens, pela própria fase pela qual que eles estão passando. Então, esses mecanismos, eles precisam, mesmo que o setor público coloque as políticas públicas em vigência, é necessário também uma mudança social e cultural da população para enxergar o jovem como um ser capaz de transformação e mudança. Então,
mudar uma lei não quer dizer que um comportamento vai mudar. Porque muitas vezes não é colocado um mecanismo para que isso aconteça. Então, é como eu consigo responder a tua pergunta de, mesmo que a gente veja que o avanço está sendo feito na esfera de políticas públicas para a juventude, a gente ainda tem um espaço imenso a seguir e ainda tem também essa questão de identidade do próprio jovem para ser trabalhada com a população. Entendi. É porque assim, quando eu penso que os jovens, né, eles têm toda essa pluralidade, capacidade, potencialidade, essa situação do jovem, ele acaba muitas vezes sendo marginalizado pelo preconceito do adulto, né? Que parece que nunca foi jovem, parece que esquece que passou pela juventude, né? E aí eu tive pensando nessa situação, poxa, o jovem ele é discriminado, por exemplo, o adolescente até hoje na sociedade ele é confundido e estigmatizado pelo aborrecente, né? Eu vejo o jovem aborrecente se for em termos de movimentos sociais, tá aborrecendo a luz política e tal, isso é muito bom, porque assim, a história do Brasil envolvendo jovens que aborreceram os políticos para poder gerar mudança. Então, assim, os trabalhos que eu vejo hoje, a respeito do que você diz, políticas públicas, eu vejo como muito necessário também a questão de informação. Os jovens hoje, eles são, infelizmente, não sei se é a maioria, nunca deparei com uma pesquisa dessa, mas desinformados. Né? O jovem hoje ele ainda está muito desinformado, por mais que dele de conhecimento. Inclusive, a nossa ideia de podcast é justamente tentar levar informação para as pessoas. É tentar trazer esses assuntos como liderança jovem, como a gente falou no episódio passado sobre delay do conhecimento, são assuntos que são realmente verdadeiros delay. As pessoas elas não chegam a informação a ela por parte do ambiente que a gente se envolve ou por parte própria da pessoa, como a gente debateu. Tem pessoas que estão escutando esse podcast que elas não sabem nem o que são liderança jovem, né? Então, como é que a gente pode estar falando para essas pessoas o que seria essa liderança jovem? E como ser, né? E como é que o jovem hoje pode ser um líder? Uma liderança, fazer aquilo acontecer. Que passos, né? Que passos é o jovem que está escutando hoje? Poxa, eu queria fazer mudanças sociais, eu queria chegar lá. O que eu posso fazer e por onde eu começo? Perfeito, excelente pergunta, adorei. Bom, eu acredito que liderança, ele é um conceito que ele é complexo. Então, se o jovem for hoje, pega lá seu smartphone ou qualquer meio de informação que você tenha e digita liderança no Google. São milhões de resultados. E você vai ver uma liderança que tem uma conotação mais política, uma liderança que tem uma conotação mais social, uma liderança que tem uma conotação econômica, enfim, você vai ver diferentes ideias e linhas definindo o que é liderança. Seria mais ou menos a pergunta, líder onde, né? Também tem isso. Até tem questão de liderança autoritária, né? Como, Exatamente. Forma de ser. E aí é importante que a gente sublinha aqui que a liderança que a gente está falando é uma liderança baseada em valores éticos e valores de integridade. Porque a gente sabe que um líder, existem líderes de facções, líderes de, enfim. Então a gente entende que o termo liderança, quando a gente fala de liderança jovem, transformação, ele é acompanhado desse termo implícito que é a questão de integridade, de valores. E aí, a partir disso, a gente consegue ir para outra parte, né? Os jovens, esse recorte que a gente vive hoje da população brasileira. E muitas vezes, quando a gente define o tema, e por a gente às vezes gostar muito de complicar e deixar as coisas bonitas, quando a gente fala em liderança jovem, a gente não está falando de um jovem de classe média que tem instrução e consegue ter acesso à informação, não necessariamente. É importante pensar aqui que existem líderes comunitários, existem pessoas que estão realizando uma transformação dentro das suas próprias famílias, dentro de uma pequena empresa. Existe liderança jovem que é um fenômeno de intraempreendedorismo, ou seja, empreendedorismo dentro das próprias empresas e fazendo uma mudança num status quo que está lá estabelecido. Então, queria ampliar um pouco a visão do que é liderança para além dessa questão de eu só posso ser um líder se eu
me engajar no movimento jovem. Você pode ser um líder se você fizer alguma coisa hoje no seu ambiente que gere uma mudança visível e palpável e que melhore a vida de outras pessoas e a sua também. Então, eu gosto de pensar na ideia de coerência, fazer esse alinhamento desse discurso com a prática e gerar essa mudança social em casa, na sua comunidade, na sua cidade ou no mundo. É até legal isso que a Lorena falou agora. Tem um pré-conceito, né? Um conceito estabelecido que liderança é aquilo lá bonito, lá é um líder, aquela visão. César, na sua vida, onde você foi líder? É legal a gente falar exemplos que a gente viveu como liderança para que as pessoas... Não, para fazer essa pergunta parece que deu um estalar, né? O insight. Essa é a palavra, insight. É porque realmente quando a gente para pensar no nosso contexto de vida, eu fui líder em vários contextos, né? Eu trabalhei no Exército, inclusive, já fiz trabalhos, projetos sociais, missionários. Então, assim, eu tive vários contextos diferentes, a qual eu tive um papel de liderança. Eu entendo hoje que o meu papel de liderança, à época, era de influência, né? Existia um ideal, um ponto de vista, e que queria ser feito ali uma diferença num determinado problema, contexto, e que necessitava da ajuda de outras pessoas para mudar aquele contexto. Então, eu me senti, por exemplo, várias situações, aquele que influencia pessoas para colaborar com um ideal, né? Então, por exemplo, um trabalho da faculdade. Existem aqueles que estão ali para colaborar, mas existe sempre aquele que toma a rédea da situação para organizar aquilo, né? Para dizer assim, não, gente, seria ideal participar dessa forma. E eu sempre fui muito democrático, eu acho que eu sou um líder democrático. Gente, eu pensei assim, o que vocês acham, né? E é um estilo de liderança. Eu gosto. Gente, como é gostoso você pegar a ideia do outro, pegar o outro aqui e dizer assim, não tá legal, César, eu pensei dessa forma, e o que você dá? Será que dá para migrar para essa proposta? Então, assim, esse insight me recordou muitas coisas. Eu não era tão líder assim quando criança, nem na adolescência. Eu acho que eu fui respirar o ar da liderança mais depois ali dos 17, 18 anos, né? Mas é realmente uma sensação gostosa e suada, né? Isso. Porque é muito esforço, muito esforço. E quando eu fiz essa pergunta para a Lorena de como você se tornar líder, eu entendi que você tem que partir de um suposto que existe um problema a ser resolvido, né? E se você está incomodado, você está com aquela fagulha, você realmente tem que arregaçar as mangas e tentar gerar a mudança. E essa é a pergunta que eu mais gosto de fazer para jovem, porque às vezes a gente chega com a pergunta de qual é o seu sonho, quem te inspira, que são perguntas importantes, mas igualmente importante é o que te incomoda, o que te faz levantar e falar, isso precisa mudar. E eu gostaria de fazer alguma coisa para que isso mudasse. O que é que mexe com a tua história, o teu âmago, e por isso que eu comecei falando de onde eu venho, porque muitas das minhas insatisfações sociais vieram do contexto ao qual eu fui inserida e cresci. Então, pensar num mundo que tem mais oportunidades, onde as pessoas são vistas como iguais, para mim é algo, uma condição sine qua non, é uma condição pela qual não é possível seguir caso isso não aconteça. E o Brasil precisa disso mais do que nunca hoje. Só para tocar nesse assunto, questão de personalidade, né? Tem gente que é muito tímida, tem gente que é duro para fazer mudança e tal, mas eu tenho vergonha porque eu não sei falar tão bem como a Lorena, o Matheus. Então, eu sei falar. Então, como é que eu posso gerar essa mudança? Lorena, você já teve alguma experiência de contato com alguém que fosse tímida, assim, mas conseguiu, assim, realizar alguma mudança? Muito demais. Existe um poder intrínseco aos introvertidos. Então, introvertidos, se você está aí me escutando, este mundo é seu. Go get it. Por quê? Porque, bom, existe
agora, né, vamos usar um pouquinho da psicologia. Eita, eu gosto disso. Matheus chega e ficou encabulado. Existe essa ideia de que o extrovertido é aquele que gosta de lidar com pessoas e o introvertido é aquele que está sentado no canto. E é tudo uma perspectiva de energia, né? Onde consigo me recarregar melhor? Me recarrego melhor com as pessoas ou me recarrego melhor sozinho? Não tem necessariamente a ver com saber falar em público ou não. Eu tenho amigos que são muito tímidos fora do palco, mas que no palco dão um grande show e você não consegue acreditar que essas pessoas são tímidas na vida delas, pessoal. Então, é super possível e, de certa forma, eu acredito que eu era uma criança um pouco mais tímida, uma jovem nem tanto, mas existe quando a equação da tua insatisfação é maior do que a tua vontade de ficar paradinho no teu canto, você vai ser igual a você se mover e fazer alguma coisa. Então, você só precisa encontrar algo que seja... que te chacoalhe o suficiente para que você consiga sair dessa questão da timidez. E que é um grande desenvolvimento, é um grande ganho. Acho que as pessoas não têm nada a perder, né? Tentando se expor um pouquinho mais pelo que elas acreditam, né? E a gente falou aqui da ESEC, mas existem outras organizações jovens, de liderança jovem, Empresa Júnior, Enactus, Escoteiros, Movimento Choice. Então a gente pode passar horas falando, falando sobre... Existe, se você se dispor a procurar e ver qual que se encaixa no seu perfil, ou que está na sua proposta, se não, invente a sua. Perfeitamente. Eu parto desse preceito. Se não existe um negócio que se você se adequa, vá lá e invente, mude. Tem gente que trabalha na comunidade, na igreja, em vários locais. Eu, antes da ESEC mesmo, fui voluntária aqui no Hospital do Câncer Infantil, no Albert Sabin. Trabalhei no IPRED, que é para crianças com subnutrição. Então, existem vários espaços onde você pode contribuir, mas eu queria trazer essa perspectiva de que você pode ser líder em casa. Então, por exemplo, eu acabei de voltar e eu tenho certeza que eu estou contribuindo com um papel crucial na minha família e muitas vezes o jovem, eu sou muito ambiciosa e eu posso falar dessa perspectiva, a gente quer mudar o mundo, a gente quer transformar todas as pessoas, a gente quer ver as coisas acontecendo imediatamente, mas é importante olhar para o que você pode influenciar agora, né? Eu acho que um dos conceitos que a gente tinha conversado antes, existe essa zona de preocupação, que a gente está preocupado com o meio ambiente, mudanças climáticas estão acontecendo, isso é difícil de entender qual é a nossa contribuição, mas qual é a sua mudança a sua contribuição para a mudança climática? A minha influência na mudança climática, por exemplo, é ter deixado de comer carne. E isso eu sei que ajuda minimamente, mas é o que eu posso fazer. Não usar sacola plástica, é o que eu posso fazer. Ter um consumo mais consciente, isso eu posso fazer. Então, pensar nessa sua zona de influência em termos de liderança. O que eu, como líder, consigo fazer hoje e não só me preocupar com essa questão, né? Big picture, é uma coisa mais... megalomaníaca, né? Foi justamente dessa fala que uma palestra que a Lorena estava falando, que foi uma palestra da ESEC, e que justamente eu tive esse insight de tentar fazer alguma coisa no meu meio. Eu fui percebendo que eu poderia ser a influência do meu meio, fazendo um vídeo no Instagram, falando de alguma coisa, fazendo um podcast, conversando com uma pessoa no meio da rua, assim, Mas abrangendo esse assunto, então, Lorena, nesse momento da sua vida, que deve fazer um curso da Fundação Estudar de liderança, e na verdade eu descobri que não era liderança, tipo, liderar a equipe e tudo mais, eu descobri que era autoliderança. E ao longo desse curso, eu tive vários insights e comecei a entender, eu me entendendo, me compreendendo, tendo a questão do autoconhecimento, eu entendia melhor como eu poderia contribuir, como eu poderia ser um líder, como eu poderia influenciar o meu meio. Esse ponto de você você tá alinhado com você mesmo, para mim é uma liderança
muito maior do que você, tipo assim, eu quero ajudar aqui, eu saio atirando pra todo canto, né? Tipo, eu vou fazer aquilo. Como isso é normal você tentar abraçar várias coisas. A gente jovem, a gente quer abraçar o mundo com as pernas, né? Entra no basquete, né? Faz futebol, faz teatro. E é isso, a gente tem energia pra gastar mesmo, mas quando a gente tem aquele autoconhecimento, a gente joga energia naquele canto que é pra jogar, as coisas fluem. Morena, você concorda com essa questão do autoconhecimento, da autoliderança? Daniel, eu acho que volta muito o ponto que eu discuti no comecinho, quando a gente estava falando do meu intercâmbio para a Índia, onde eu tive a oportunidade de me conhecer melhor. É muito diferente quando uma pessoa entende pelo que ela é apaixonada e onde que ela quer colocar a sua energia, né? Essa questão de canalizar as suas paixões em um lugar e fazer, enfim, concentrar e focar naquilo, faz com que aquela pessoa seja reconhecida em determinada área. Então, quando a gente pensa em grandes escritores ou grandes artistas, eles tinham um foco, eles tinham uma linha de pensamento a qual eles se dedicavam. Então, é importante, primeiro ponto, é importante entender qual é a tua grande motivação, qual é a tua busca pessoal ou propósito pessoal. Algumas pessoas trabalham até em fazer uma própria visão pessoal do que elas querem se tornar, de quem que elas querem ser. Um segundo ponto é ter disciplina para conseguir concretizar isso. Então, vocês veem pessoas muito bem-sucedidas, de Barack Obama a Beyoncé, e eu e você, todo mundo tem o mesmo número de horas no dia. Então, como que a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente quer, tendo uma vida saudável, tendo nosso relacionamento com família e amigos saudável, conseguindo ir bem na faculdade, no trabalho. Então, um sonho, né? É um sonho. Existem várias esferas da vida que a gente tem que considerar quando a gente fala de liderança. Então, minha pergunta para quem está escutando você acredita que você é tão líder com seus amigos quanto você é na universidade? Você é tão líder no trabalho quanto você é na sua família? Então, aquela coerência que eu falei, ela também é importante, porque não adianta você ser reconhecido como líder só no teu grupo de amigos, porque aquilo dali talvez seja a tua zona de conforto. Você é considerado um líder na tua comunidade? Você é considerado um líder em outros aspectos? Às vezes você está passando na rua e recolhe um lixo que estava no chão. Isso é um ato de liderança, ou conseguir fazer isso, né? Então, essa autogestão, ela é um dos pontos pilares importantes de liderança, porque é a liderança pelo exemplo. Então, ninguém nunca vai seguir porque eu vou falar, me sigam. Talvez isso só aconteça no Instagram. Mas as pessoas seguem ações, né? Pessoas conseguiram concretizar outras coisas, e isso é inspirador, isso gera esse movimento. Então, para ser um líder é preciso fazer algo, né? A palavra de ação está muito implícita nisso, e eu considero isso crucial. Então, a autoliderança é onde nasce a disciplina e o modelo para que as outras pessoas possam seguir. Então, por isso que eu acho que é importantíssimo. Bom, puxando sardinha realmente para psicologia, você que está escutando, poxa, eu não me conheço e tal, procure se conhecer melhor, né? Procure se identificar, suas qualidades, seus defeitos também, que é muito importante pensar nos defeitos, mas não ficar apenas nos defeitos. E se vocês têm interesse de aprender mais sobre liderança, faça pesquisa, né? A gente vai procurar deixar num link, né, alguns materiais que a Morena pode estar indicando. Eu não sabia dessa parte, mas eu tenho certeza que ela deve ter Estarei seguindo. Deve ter vários links, então a gente vai colocar. Se ela não tiver, a gente arranja. Tem várias pesquisas legais sobre liderança atualmente, pensando em quem que esse jovem se espelha, quem que ele confia como líder, quem são os líderes que esses jovens têm na cabeça. É muito interessante pensar sobre isso. Ana, tu tem algum livro
um livro. Indicações. Mas não, perguntando se ela já escreveu um É verdade, a gente estava tem nesse... interesse. Ainda não. A gente estava Atualmente curioso. estou escrevendo artigos. Mas sobre esses assuntos? Liderança jovem, massa. liderança feminina, protagonismo feminino. Gente, quase esqueci, já que ela lembrou. Não, cara, que coisa maravilhosa. Tinha anotado aqui. Aí foi. Tinha anotado Desculpa aí, gente. Sobre livros também. O que você vê a liderança em relação à gestão de pessoas? Perfeito. Tá. Eu trabalhei com gestão de pessoas jovens, que é um estilo diferente de gestão de pessoas, porque você trabalha ferramentas de educação que são diferentes, com estímulos bem mais atrativos, porque a gente quer captar essa atenção desse jovem, quer treiná-lo ao mesmo tempo. A gente trabalha com a cultura organizacional que é bem mais dinâmica, bem mais criativa, tem que ser extremamente democrática, tem que dar voz a esse jovem, porque a gente quer que ele fale, então é importante que a prática da organização converse com essa dinâmica também. A gente fala de uma gestão de pessoas que é baseada em performance, que precisa ensinar esse jovem a entregar, a cumprir mínimos, a fazer com que ele seja educado a entender como processos básicos dentro de uma organização, uma empresa acontecem antes que ele dê de cara com o mercado e tenha um baque muito forte quando ele chegar lá. Então, trabalhar isso com o jovem é uma experiência muito gratificante, porque é como se fosse o primeiro local onde o jovem tem a oportunidade de se testar. Então, trabalhar o papel da liderança aí é importante, porque esses líderes que vão dar feedbacks para essas pessoas, esses líderes que vão fazer avaliações de desempenho, e é muito importante que essas pessoas saibam como entregar essas mensagens de uma forma que não denigra a autoestima dessa pessoa, que na verdade seja um motivador. E trabalhar isso com organizações voluntárias, onde você não tem um incentivo financeiro, é muito mais interessante e desafiador, porque o jovem não está ali por uma recompensa monetária, ele está ali porque ele realmente quer se desenvolver. Então, é um trabalho muito difícil, se eu posso colocar assim. Seria minha próxima pergunta. Gerir jovem é fácil? Não. E também por uma questão de dinâmica geracional, eu diria. Então, se eu penso em pessoas que nasceram nos anos 2000, elas já têm mais de 18 anos. E eu me sinto uma velha quando eu falo assim, porque eu tenho 26. E a forma como essas pessoas aprendem já é diferente da forma como... É porque ela não sabe a idade do César. A César se entregou. Gente, aqui. assim, ela tá falando com 26 anos, que ela já tá uma coroa, entendeu? Pessoa... Aí eu não vou dizer minha idade no momento. Mas assim, a idade de Cristo. Mas eu fiz assim uma carinha de quem tá querendo chorar, entendeu? Mas o César vai me entender. Não, eu já entendi isso. Mas é uma questão de que é um gap de menos de 10 anos e essas pessoas já aprendem de forma diferente. Então, se eu pensar num bebê hoje, ele já consegue mexer na tela de um smartphone. Então, crianças que brincam em tablets, que fazem suas provas no tablet. Eu não podia nem pensar nisso, e nem faz tanto tempo. Então, considerando tudo isso, é muito desafiador porque é muito dinâmico. Então, todo dia você tem que encontrar novas soluções para problemas que nunca existiram, porque nunca teve gente dessa idade antes, vindo dessa geração. Então, eu acredito que essa é uma das vertentes mais interessantes de trabalhar com gestão de jovens. Muito bacana, muito bacana. Eu tenho uma certa visão de que o jovem tem essa tendência cada vez mais plural, né? E cada vez mais jovens estão liderando. Tem saído algumas ideias das crianças liderando, né? Crianças que lideram outras dentro dos seus âmbitos domésticos, dentro da escola. E eu estou tentando puxar essa questão para a escola, porque eu sei que a escola é um campo de influência, né? Pensando no teu contexto educacional, tá? Eu queria saber de ti, como que a escola influenciou na liderança, na tua liderança. E só jogando outra pergunta em cima de outra pergunta, hoje em dia você também está trabalhando com educação. Isso.
Então, essa ligação com a educação, ela aconteceu? Como é que você chegou a procurar trabalhar com educação depois de trabalhado com gestão de pessoas, gestão... Basicamente, quando você está na ESEC, você tem que entender de finanças, é um mundo, né? Então, você está indo para a parte de educação, o porquê, assim, qual foi a sua... Tá. Então, pensando na minha formação e educação, eu acredito que eu sempre estive na educação, acho que eu nunca saí de lá. A educação sempre foi uma parte muito importante na minha vida e uma ferramenta que eu acredito que é muito transformadora. A escola teve um papel crucial no sentido de me dar as ferramentas para que eu pudesse exercer a minha liderança. É claro que nem todo mundo recebe os mesmos estímulos, então nem todo mundo reage da mesma forma, mas o que eu queria adicionar aqui é que minha família também teve um papel crucial nessa questão de desenvolvimento de liderança. Eu acredito que a minha mãe sempre me deu muita liberdade nas brincadeiras que eu queria fazer, no tipo de livro que eu gostaria de ler, no tipo de roupa que eu gostaria de usar. Então, minha mãe sempre brinca comigo que desde que eu era muito pequena, eu escolhia as minhas próprias roupas, eu brincava onde eu queria brincar. E não é dessa questão de ser uma criança birrenta, mas é uma questão de deixar com que a criança se identifique como ser possível de escolha desde um momento muito inicial da infância. Então, reconhecer que eu posso escolher ser o que eu quiser muda a uma questão de formação de identidade daquela própria criança. Então, hoje eu não aceito uma pessoa me dizer você não pode ser X porque você é mulher, porque você é de alguma faixa. Hoje eu acredito que eu posso ser o que eu quiser. E essa formação veio muito básica, com influência da escola, mas queria ressaltar que é uma influência familiar muito grande. E hoje eu trabalho numa organização, numa empresa que ela não tem sede aqui no Brasil, ela tem sede na Malásia, que trabalha com e-learning, trabalha com educação em plataformas virtuais, pensando numa ideia não só de educação formal, em cursos como universidade ou cursos mais técnicos, mas numa educação que vai para além disso. Então, nessa empresa em que eu trabalho, existem cursos sobre meditação, cursos sobre memória, produtividade. Então, são temas que estão ali dentro das nossas áreas da vida, mas que muitas vezes não damos atenção, porque na escola não ensinam pra gente o que comer, não ensinam pra gente como respirar, não ensinam pra gente como com o nosso dinheiro, como fazer gestão financeira, não ensinam pra gente como se relacionar. Então, muitas vezes é preciso de outras fontes de educação para cobrir esses gargalos. É muito enriquecedor quando você percebe que o fato, quando você está no ensino da gente, por mais que isso é até um assunto que eu queria o podcast, assim, um podcast futuro, sim, a gente vai... É só para olhar o tempo aí, gente, que porque a gente... Não, já não... Se deixar, eu vou passando na madrugada e não, o pessoal vai expulsar a gente aqui. Você queria falar sobre liderança feminina? Era só isso para finalizar. A gente promete. Não, mas que hora é essa? Que eu não olhei. São 10 para as 9. Tá tranquilo. Porque assim, eu trabalho diretamente com mulheres, né, em situação de violência e tal. E não importa a condição financeira, as mulheres passam por isso. Existimos num país muito machista ainda. Eu acho que o mundo, parado no contexto geral, ainda é muito machista. As mulheres têm ganhado espaço. E a gente sabe que existem muitas mulheres nas lideranças históricas, né? Para você, como é ser líder nesse gênero feminino, né? Como foi a tua batalha? Se tu teve algum impasse com relação ao teu gênero, né? Se você sentiu no decorrer esse preconceito, como foi? Com certeza. Hoje, ser líder e ser mulher, para mim, são duas bandeiras que eu tenho orgulho de levantar, porque em muitos momentos da história, esses dois substantivos não puderam vir juntos. Então, para mim, eu sim tive momentos
onde sofri um preconceito, vamos dizer assim, por ser mulher, então por ocupar cargos altos de liderança dentro de locais que são majoritariamente dominados por homens, não necessariamente na organização onde eu estava, mas quando a gente vai se relacionar com outros órgãos, então esfera pública, a gente sabe que existe uma maioria que ainda é de homens brancos, se for para dar nomes, e isso é um construto histórico, e isso a gente precisa mudar como a gente vê a figura do líder. Então, se eu te pergunto hoje, quando você pensa em um líder, qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça? É um homem ou uma mulher? Eu posso confessar sim, particular, que eu sei que eu sou uma exceção à regra, mas, por exemplo, eu penso muito na minha mãe, penso muito na minha orientadora, na minha chefe, por exemplo. Para mim, são pessoas que estão num certo nível. Por exemplo, hoje eu estou estagiando no Juizado da Mulher. Então, a sua grande maioria, pelo contexto, são mulheres, né? É uma juíza, é uma promotora, é uma assistente social. Então, o meu contexto é diferente, eu sei disso, tá? Mas eu estou fugindo da realidade. No geral, não. Eu sou realmente uma exceção nesse aspecto. Mas porque eu fui gerido no meu desenvolvimento por várias lideranças femininas sobre a minha vida, né? Então, acho que é por isso que eu tenho muito mais sensibilidade nesse aspecto do que muitos colegas meus, né? Mas, como justamente quando você é criança ou adolescente, você tem aquela visão assim, de super-herói. Você pensa logo, não pensa tipo assim... Mulher Maravilha. Você não pensa na Mulher Maravilha, você exatamente. Então, exatamente, eu penso no Batman, penso no Homem-Aranha. E é interessante, a Marvel tem cuidado disso, introduzido figuras femininas como super-heroínas. Mas o ponto que eu queria trazer é mais no sentido de... Existe um arquétipo que a gente pensa sobre liderança, que é uma liderança muito masculina, que para ser líder eu preciso falar alto, falar grosso, falar de certa forma, tomar decisões de certa maneira. E muitas pessoas, quando me viram liderando de uma maneira muito... muito coerente. Só outra mesmo. Não precisa falar alto com ninguém, você não precisa... E reconhecer que isso também é liderança, para algumas pessoas é muito difícil. Você não precisa perder sua feminilidade, né? Isso é importante para as mulheres que estão escutando, que você não necessariamente precisa assumir a figura masculina para se tornar uma líder feminina. Então, eu acredito que muitas meninas e mulheres que conheço passaram por esse preconceito de ter que, né, ser algo que elas não são para serem aceitas num ambiente social que, por questão de pressão social, requer com que elas tenham determinada conduta que é mais parecida com a conduta masculina. Mas se você adere a esse tipo de padrão comportamental, você está, na verdade, sendo machista igual todas as outras pessoas que criaram esse padrão. Então, quebrar padrões e sentar numa mesa sendo mulher com somente ministros é uma experiência que é revoltante, mas ao mesmo tempo, para mim, é de esperança que se eu sento lá é porque precisa existir mulher sentada lá. Está criando incoerência, né? Se a gente para pensar, a grande maioria da população brasileira feminina, né? De uma massa feminina, e quando você olha para os setores, são governadas, eu boto todas as aspinhas assim, por homens. E como que as políticas públicas podem melhorar para a mulher? Com certeza elas podem... Se não existem mulheres ocupando esses espaços sociais, mas não é só uma questão de mulher precisa ocupar o espaço social ou uma cota temporária ou qualquer outro tipo de política. Existe uma questão de pipeline que precisa ser gerada desde o começo em essa menina, criança, entender que ela não precisa assumir tarefas domésticas e, na verdade, pode estudar. Ainda existem 10% de meninas no mundo que realizam trabalho doméstico como a obrigação total, não vão à escola e tudo mais. Existe ainda pesquisas que falam que mulheres passam mais 40% do tempo a mais do que homens realizando tarefas domésticas. E existem outras questões, né, que vão além da juventude, mas também dentro da juventude, que é a questão de licença maternidade, que é a questão de mulheres terem medo de perder o emprego, enfim.
é um assunto que dá um outro episódio. Não, gente, porque assim, vai lembrando de cada coisa. Quando tu falou isso aí, eu lembrei sobre essa questão da mudança. As mulheres que têm que trabalhar no lar, né? Passa o dia no trabalho e tem que ainda ter um extra em casa, né? E aí tem muitas falas totalmente errôneas, equivocadas, de que a mulher, por exemplo, está ficando doente porque ela deixou as obrigações caseiras, né, para ter obrigações externas ao lar. Gente, não é assim. Se a mulher ela está cansada, estressada e tudo mais, é porque ela está com excesso de trabalho, mas não é porque ela deixou a tarefa de casa, é porque ela está em dupla tarefa, né? E nós precisamos aprender a lidar com essa questão. E eu até peço desculpa eu ter algum momento lhe cortado, mas é porque é revoltante o entendimento equivocado, muitas vezes, né, da sociedade, de que mulher ela não pode ir além. Gente, está mudando, eu fico muito feliz por isso. Tá mudando, mas precisa mudar rápido, muito, né? E muito. E a grande felicidade nossa, como eu falei no começo do podcast, de ter a honra de você estar aqui, porque na minha cabeça eu sou muito feliz por isso, de pensar em liderança jovem, pensar na Lorena Stephanie. E uma representatividade, pra mim, foda. O pouco tempo que eu escutei muito bem dessa pessoa, pra mim, liderança jovem, Lorena. Legal. Outra liderança jovem que vem na minha cabeça, Tabata Amaral, que também é outra mulher. E eu fico muito feliz de ter essas referências e estar aqui com uma referência dessa e estar mostrando pra vocês, envolvendo essa liderança de ter criado esse podcast. Todos nós podemos criar alguma coisa e mudar nosso meio. E eu acredito que a grande tarefa de casa para quem está escutando esse podcast é pensar o que é que eu posso influenciar no meu meio hoje. Então, mudar a perspectiva sobre como a gente vê mulher na liderança, fazendo um trabalho comunitário, ajudar alguma coisa dentro da minha família, no núcleo familiar próximo, ou talvez, enfim, algo no Brasil, algo no mundo. Todas essas são questões relevantes porque são problemas que alguém precisa resolver. Mas precisa ter alguém incomodado o suficiente para resolver aquilo, né? Então, por exemplo, a questão de gênero é uma questão que me incomoda muito ainda. E eu quero que não incomode tanto as minhas filhas, se eu vier a ter. Então, pensando em próximas gerações, como que a gente consegue deixar um alicerce um pouco melhor e fazer com que essas mudanças aconteçam um pouco mais rápido. Que ainda vai demorar porque são questões que são enraizadas na nossa sociedade e no mundo, eu diria, e que precisam mudarem imediatamente. Para finalizar, né, como a Lorena colocou muito bem, que a gente, como jovem atual, está fazendo para os nossos próximos jovens, né? O que a gente vai entregar para esses jovens, então. E eu queria a sua palavra para finalizar também, César. O que você acha que a gente, como jovem hoje, você nem tanto mais, mas... Vou cortar essa parte. Mas você, como jovem, o que você acredita que você possa estar contribuindo para o futuro das próximas jovens? Eu tenho trabalhado muito a questão de orientação profissional com jovens, né? Tenho feito vários trabalhos voluntários em escolas públicas, já tive experiência também em escolas particulares, e eu tenho voltado a minha perspectiva muito para essa questão, né? No social, sobre a questão da orientação profissional. Inclusive eu criei alguns métodos que eu penso inclusive em fazer algum artigo para publicar falando desses métodos, de como esses jovens podem estar recebendo essa orientação profissional que tem tudo a ver com autoconhecimento. Exatamente. Tudo a ver com autoconhecimento. Então, assim, no momento, eu quero ajudar esses jovens, né? Se eu puder abarcar o maior número de escolas, porque eu sei que eu vou abarcar o maior número de estudantes com isso, não só no terceiro ano do ensino médio, mas desde o fundamental, para que eles possam já estar elaborando essa questão da identidade própria, do seu profissional e do mercado de trabalho e tal. Para mim isso é enriquecedor. Então, eu estou focando aqui, nesse ponto. Pode ser tema de um próximo podcast. É muito injusto pedir que um jovem de 16, 17 anos escolha
a sua carreira, né? Pensando em dezenas de carreiras que um jovem pode ter hoje. Então... E sem falar na influência da família, né? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. A gente vai encerrar esse negócio. Vai até ser cortado, não se preocupe. Mas, Lorena, olha, quantos jovens eu peguei que eles disseram assim, mas meu pai quer que eu seja isso, minha mãe quer que eu seja aquilo. E você, o que você quer, né? O que você pensa? Tá no seu ambiente? Não tá? E como é que você pode chegar lá, né? Será que esse lá pode também chegar aqui? Então, é muito difícil a elaboração. E eu percebo que é muito pela falta do autoconhecimento. Cara, quem dera se todos os psicólogos pegassem pelo menos sei lá, meio período, né, para dar esse tipo de instrução para os jovens, cara, uma vez na semana. Lorena, muito obrigado, tá? Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz por você ter aceito. O papo foi muito massa, muito gostoso de entender a tua história, da tua caminhada. Espero que nós possamos ter outras oportunidades, né? E tomar outros chás, cafés e chocolates. Opa, não espalhe. E que teu futuro seja assim, grande sucesso, que você tenha essa sede, que ela aumente e que muitas pessoas possam ser influenciadas mais ainda, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, uma honra de verdade conversar sobre assuntos que eu amo e que eu gostaria que mais pessoas pensassem sobre. Então, eu acredito que se cada pessoa que escutar conseguir refletir um pouco sobre qual que é o teu papel no mundo, o que é que você quer transformar, o que te incomoda e fazer algo por isso, nem que seja uma pequena ação, já vai fazer uma diferença enorme. Sim. Gente, como eu falei no começo e vou falar novamente, realmente eu tô muito emocionado de a gente estar no nosso segundo episódio, tá aqui com a Lorena, que é uma referência muito grande para mim. Ela, querendo ou não, ela contribuiu para que hoje esse projeto estivesse andando. Então, assim, a gente só tem muito a agradecer por qualquer coisa que a gente ainda é muito um leigo em relação a isso, mas a nossa vontade, nosso interesse em trazer alguma coisa de interessante para os jovens e pra gente mesmo. Eu aqui eu saio daqui feliz, assim, minha cara de feliz, assim, de contentamento, assim, eu estou satisfeito. A gente vai postar no Instagram a cara de felicidade. É sério, mas isso é muito enriquecedor. Eu só tenho que te agradecer mesmo. Eu queria só que, para finalizar, você deixasse seu Instagram para que as pessoas que quisessem trocar um papo com você, se você estiver aberto a receber, claro, deixasse o seu Instagram e se também uma ideia que a gente teve aqui de você recomendar algum livro, fica a seu critério, só pra gente finalizar. Mas mais uma vez, obrigado de coração mesmo. Espero se a gente pudesse gravar todo episódio com a Lorena, a gente tava gravando. Mas infelizmente, para conseguir o tempo com essa moça é muito difícil. Mas genial, obrigado. Genial. O meu Instagram é @LorenaStephanie. Stephanie é complicado, mas vamos lá. STEPHANIE_. Mas vai estar na descrição, isso. Então vocês encontram lá. Isso, com certeza. E, bom, um livro, o nome do livro foi Factfulness. Eu não sei se ele está com tradução para o português já, mas foi um dos livros mais importantes que eu li esse ano. Ele fala sobre dados, e dados de uma forma que eu nunca tinha visto antes, porque ele critica o fato da educação que a gente recebe na escola já ser muito atrasada, e o que a gente aprende na escola já é atrasado com o que acontece no mundo de hoje. Então ele abre uma perspectiva de o mundo tá melhor ou tá pior. E para dar um spoiler para vocês, tá melhor, mas ainda tá muito ruim. Então, se quiserem saber mais, vão lá. É um dos livros preferidos do Bill Gates.